Shalom, meus queridos, a paz e a graça do Senhor. Estamos falando ao vivo de Laje, Minas, direto aqui do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. E nessas aulas nós estamos contando a história do CCBB, a história do seminário. Falamos na primeira aula, eu sou o pastor Ilmar Satemeri Keller Kaiser, alemão da Gema, luterano, protestante, depois renovado, a partir de 77, eu fui batizado com o Espírito Santo, 71, fui batizado com o Espírito Santo em 71, e fiquei nos dois carrinhos até 77. Em 77 nós começamos então a frequentar a igreja, saímos da presbiteriana e começamos a frequentar a Maranata. E depois fui para Brasília, onde frequentei até o ano de 86. E aqui em Lajinha, frequentei também, me casei aqui na igreja Maranata de Lajinha, em 87, e frequentei até o mês de maio, mais ou menos. E em julho já estava ingressando, 17 de julho de 1987, ingressei no Ministério Tabernáculo, que é o ministério que eu pertenço até hoje. Fui consagrado em 19 de setembro daquele ano, pastor. Faremos agora 34 anos de ministério pastoral, mas na área de ensino, né? Só pastoreei, na verdade, duas igrejas, uma em Divino Carangola, à distância, eu ia e voltava nos domingos, e uma outra mais próxima aqui no Trevo de Una, onde eu ia toda semana, ia e voltava na quarta e nos domingos. Então, nós estamos contando aqui a história do CCBB e do seminário. Na aula passada mostramos a origem, como começou em Brasília, os logomarcas e tal. Vamos falar aqui da situação agora aqui da fundação em Lajinha. Então, chegando aqui em 1987, casei em 3 de janeiro de 87, e eu continuei frequentando a igreja Maranata, e nesse período, enquanto estava por ali, nós começamos a organizar alguns irmãos que tinham interesse em aprender um pouquinho de Bíblia, de teologia, e começamos então a fazer umas aulas avulsas, lá pelo ano de... Depois que eu já estava no tabernáculo. Fiquei em 87 até o mês de maio, mais ou menos, na Maranata. Em julho de 87 já estava no tabernáculo. E como pastor ali no tabernáculo, fui consagrado no mês de setembro, eu comecei então no ano de 88, 89, 90, 91, fomos fazendo assim algumas tarefas, tipo simpósios, seminários, assim, de um dia, de 2 dias, de 3 dias. Fizemos aqui na igreja de Lajinha um seminário sobre o fim dos tempos, Semana do Fim. Depois fizemos da Semana das Origens, que era a semana inteira falando tipo de uma aula regular, com certificado e tudo mais. Criamos aqui na Igreja Tabernáculo de Lajinha o curso de diaconato, com aulas regulares, com chamada, com frequência e tudo. Então nós começamos o movimento de fazer curso, mas sem uma empresa regular, sem um CNPJ. E aí começamos a ministrar alguns cursos no salão da Igreja Presbiteriana, nessas reuniões, nesses cultos, nesses estudos que nós fazíamos ali. Eu lembro muito bem de um estudo que era o livro de Atos dos Apóstolos. Eu já tinha escrito sobre isso em Brasília, então vim ministrar ali. Aí vinha muita gente, era tipo assim, domingo, 2 da tarde, das 2 às 4. Então foi o reverendo Ciro, o reverendo Cecil, pastores de Lajinha eu ia, membros de igreja presbiteriana, membros de todas as igrejas. Não havia, assim, era muito eclético, né? E nós fomos nesse problema. Eu imprimia as orientações, o texto básico, eu imprimia naquele negócio de rodar, né? Aquele papel que você roda, né, e faz cópia, não lembro o nome daquela máquina mais, uma máquina muito antiga que você fazia as cópias, né? E ali nós distribuíamos, e também datilografava, digitava, e assim fomos fazendo. Mas no ano de 92, nós decidimos regulamentar a situação. E para isso nós criamos então o Seminário Teológico Tabernáculo. Não havia então, até então, desde que eu tinha entrado em 87 até o ano 92, não havia um curso regular de teologia. Muitas poucas pessoas tinham curso. Aqui no Ministério Tabernáculo mesmo só tinha curso teológico, pastor Dulce, que é meu tio, pastor Edson estava fazendo, e pastor Ilmar, que tinha curso teológico. Os demais não tinham curso. Nesse meio tempo também já tinha o pastor Jorge Cândido, de Lajinha, na época, que faziam as jornadas teológicas. Havia então essas jornadas teológicas, que eram cursos feitos em Belo Horizonte, de 6 em 6 meses. Ficava uma semana inteira dentro do Seminário Batista, lá renovado em Belo Horizonte. Nesse tempo também, pastor Enilson Rodrigues de Souza, aqui da região do Chalé, fez também esses chamados jornadas teológicas. Então nós tínhamos pastor Jorge com jornadas teológicas, pastor Enilson com jornadas teológicas, e pastor Ilmar, que tinha curso de teologia, e o pastor Zé Mauro, evangelista, na época evangelista, depois se tornou pastor, que tinha também feito algum curso em Belo Horizonte. E o pastor Zé Manel, que era o fundador e que tinha muita prática, mas não tinha curso. Então nós criamos uma grade, né? Começamos com uma grade de 20 e poucas matérias, depois teve uma mudança, depois de alguns anos, passamos para 36 matérias.
Na primeira fase, a grade era mais ou menos de 24 matérias. Fazia o curso em 2 anos. E assim nós, olhando, consultando várias grades, né? Da grade que eu tinha feito em Brasília, dos cursos que eu tinha feito, mas consultando outras pelo Brasil afora, nós criamos uma grade básica, com as teologia sistemática toda, né, cosmologia, ramartiologia, soteriologia, cristologia, a estrutura básica da teologia, o esqueleto, né, e com mais alguns anexos e alguns adendos. E assim criamos, e então foi aprovado pelo Ministério Tabernáculo, seria o Seminário Teológico Tabernáculo, e eu consegui então as salas emprestadas no Grupo Antônio Safra, e fizemos a divulgação, e nós tivemos então a abertura em fevereiro de 1992. Foi uma surpresa muito grande, que era o primeiro seminário aqui da região. Não existia seminário em lugar nenhum aqui, nem na região do Espírito Santo, nem na região aqui de Ipanema, Moaçu, Mamirim, Caratinga, não havia nada disso por aqui. O seminário mais próximo do Belo Horizonte ou Vitória. Então foi bem divulgado, eu já estava fazendo conferências nesse tempo, eu já comecei a fazer conferência em 88, comecei a pregar fora, né? Pregar aqui, pregar ali. Então já tinha muitas pessoas perguntando se tinha um curso, onde faria e tal. Então nessa época nós abrimos o curso aqui em 92, nós tivemos uma grande matrícula, né? Matriculados, nós tínhamos 2 turmas, nós tínhamos 120 e tantos, chegamos a ter 140 alunos naqueles primeiros tempos do seminário, né? Nos idos de 92. Eu lembro muito bem que era na escola Antônio Safra, nós tínhamos que dar aula na sala da outra sala e ainda tinha outro curso, porque além do curso básico, eu também havia o curso de etiologia, que é usos e costumes, cultura, né? Cultura hebraica, grega e romana, e o curso de línguas. E aquele só eu que dava aula lá. Então eu dava aula cá e ainda ia dar aula lá. Então eram 3 salas, 2 salas de curso básico, cada uma com uns 35, 40 alunos cada uma, e mais uns 25, 30 alunos no curso de teologia. Então, começando em 92, os primeiros professores eram eu, que era professor formado, o pastor Jorge, que era formado nas jornadas teológicas, tinha o curso de bacharel livre, e o pastor Enilson também, e o Zé Mauro, que vinha de Belo Horizonte, né? E o pastor José Manel, que eu coloquei ele no curso como prático, né? Já que ele não tinha formatura, mas ele era prático, tinha fundado o ministério, né? Desde 68, tinha experiência, eu coloquei da aula na área mais prática. Então as matérias, as cadeiras dele eram sempre religiões comparadas e teologia pastoral. Essas eram as cadeiras, as disciplinas que ele ministrava. E assim nós começamos. Pastor Kleber Varez foi meu secretário a vida inteira, durante o tempo que nós tivemos no seminário, até o momento que nós chegamos ao final, quando passamos, né, entregamos a diretoria do seminário, nesse ano de 2021. Então ele sempre esteve conosco em todos os momentos, nosso companheiro fiel na jornada, também fez todos os cursos do seminário, acabou se graduando no curso superior de teologia. E então era assim, ele era o secretário e naquele tempo nós não tínhamos taxas, né? Se cobrava só o almoço. Então na primeira fase do seminário não se cobrava nada, era só o almoço, a pessoa pagava o almoço. Essa primeira fase foi do ano de 92 até mais ou menos no ano de 2003 por aí. Eu bancava tudo ali, os de fora pagavam, mas o seminário tabernáculo não pagava, né? E esses de fora, e não fosse tabernáculo, fosse de outras denominações, tinha suas taxas para pagar. Nós tínhamos muitos alunos de várias denominações, porque onde eu passava anunciando e pregando o evangelho, fazendo preleções, fazendo palestras, eu convidava para o seminário. E assim, nós então iniciamos e fundamos aqui em Lajinho o Seminário Teológico Tabernáculo. Tchau, tchau, fica na paz.